Olá, meus amigos. Um dia de muito trabalho, de muita paz para todos nós. Esse trabalho íntimo, trabalho autêntico da renovação interior. Hoje, exatamente 13 de maio de 2022, estamos nós reunidos para estudarmos o livro Obras Póstumas de Allan Kardec. Nós estamos na primeira parte, estudo sobre a natureza do Cristo, item 8, o Verbo se fez carne. Vamos fazer a nossa prece de gratidão para iniciarmos o trabalho? Divino amigo Jesus, amor amado, mais uma vez, Senhor, a oportunidade ímpar de estarmos unidos em Teu nome, reunidos em torno dessa doutrina espírita, para juntos estudarmos, aprendermos e temos, Senhor, a oportunidade de gravar para poder compartilhar com outros amigos, com outros irmãos. Percebemos, Senhor, o bem e o benefício enorme dessa doutrina. Mas é indispensável, divino amigo, para que nós possamos ter uma melhor compreensão, a inspiração do mais alto. A inspiração que emana de Ti, através dos nossos amigos espirituais. Assim, Senhor, nos inspira e nos auxilia na compreensão. E é em Teu nome que todos nós aqui nos encontramos. Graça Te damos, Senhor, que assim seja. Então vamos que vamos. A nossa última leitura foi do Evangelho de João, capítulo 1, versículo de 1 a 14. E aí vai comentar o professor Allan Kardec dessa passagem, dessa citação do evangelista João. No princípio era o Verbo e o Verbo estava com Deus. Vamos ver esse comentário? Esta passagem dos evangelhos é a única que, à primeira vista, parece encerrar implicitamente uma ideia de identificação entre Deus e a pessoa de Jesus. É também a que serviu de base, mais tarde, a controvérsia a tal respeito. A questão da divindade de Jesus surgiu gradativamente. Nasceu das discussões levantadas a propósito das interpretações que alguns deram às palavras Verbo e Filho. Só no quarto século, uma parte da igreja adotou em princípio. Esse dogma resultou, pois, de decisão dos homens e não de uma revelação divina. É de notar-se, antes de tudo, que as palavras citadas acima são de João e não de Jesus, e que, mesmo que se admita que não tenham sido alteradas, elas não exprimem, na realidade, mais que uma opinião pessoal, uma indução em que se depara com o misticismo habitual da sua linguagem. Não poderiam, pois, prevalecer contra as reiteradas afirmações do próprio Jesus, falando que ele é o Filho. Mesmo, porém, que as aceitemos tais quais são, elas não resolvem de modo algum a questão no sentido da divindade, uma vez que se aplicariam também a Jesus, criatura de Deus. Com efeito, o Verbo é Deus, porque é a palavra de Deus. Tendo recebido a palavra diretamente de Deus, com a missão de a revelar aos homens, Jesus a assimilou. A palavra divina de que estava penetrado encarnou nele. Ele a trouxe consigo ao nascer, e é assim que João pode, com razão, dizer:
O Verbo foi feito carne e habitou entre nós. Aqui, o professor Allan Kardec, obviamente que ele estava encarnado, né? Então, a gente sabe que quando está encarnado, a gente está limitado. Mas a linha de raciocínio dele já é muito grande para o material que ele tinha naquela época. Então, hoje nós temos a obra Caminho da Luz, que nos fala, que nos apresenta Jesus como co-criador. É Jesus o co-criador. Quando você fala quem criou o planeta Terra, quem é? É o Cristo. Ele é o co-criador, mas ele usou a matéria elementar primitiva. Quem criou a matéria elementar primitiva? Deus. Então, ele na condição de co-criador. Então, o Verbo se fez carne. É porque quando fala lá no Antigo Testamento, e disse Deus, e disse Deus, e disse Deus, da condição de construção, será que aquela fala ali não está se referindo ao Cristo, mas não como um Deus, mas como um co-criador? Porque é ele que fez parte da cocriação e ele se fez carne, porque ele habitou entre nós. Entende? Qual foi a interpretação do professor? Lembrando que isso daqui eram anotações dele, tá? Talvez nem tudo fosse publicado, porque depois que ele desencarnou, pegaram todas as anotações e fizeram obras póstumas. Mas não se sabe se, primeiro, teria uma autorização dos espíritos para isso. Lembra? Porque tudo que ele ia publicar, os espíritos o advertiam algumas vezes. Ainda não. Guarde, leia, reflita, estude e aguarde o momento exato, né? Então, a gente tem que entender o que a gente está lendo. A gente está lendo obras póstumas, ou seja, anotações que o professor tinha que está vindo aqui foi publicado, ok? Então, qual foi a linha de raciocínio dele? Ele disse, a palavra divina de que estava penetrado, porque ele não disse, no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Aí, então, aqui, a palavra divina de que estava penetrado, encarnou nele. A palavra divina, né? Então, é interessante também essa interpretação, porque, em verdade, Jesus é 100% Deus. O que eu estou querendo dizer isso? Jesus reflete Deus 100%. Então, logo, o verbo dele é o verbo de Deus. Então, é por isso que ele olha para João, você está me vendo e não está vendo Deus? Quando ele diz, eu e o Pai somos um só. Então, a fala de Jesus, lembrando Tiago falando com Paulo naquele momento crucial, quando Tiago manda uma carta para que Paulo se apresentasse a Jerusalém, porque a igreja estava correndo sérios riscos caso ele não aparecesse. Os judeus queriam a presença de Paulo. E Paulo imaginou que ele seria martirizado, morto. Não, só queriam que ele fizesse um ritual judaico. E ele disse, mas eles querem humilhar, eles não querem que eu vá ao sacrifício, eles querem me humilhar, né? E aí o Tiago disse, eu tenho feito isso há vários anos, né? Porque Tiago se calou. Então ele lembrou a frase de Jesus, todo dia devemos morrer um pouquinho. E esse morrer um pouquinho é morrer essa vaidade, esse orgulho, na verdade o personalismo. Abrir mão desse ser que nós criamos e deixarmos realmente Jesus atuar em nossa vida, termos a atitude de um Cristo, que aí sim estaremos tendo a atitude de um Deus, entende? Refletindo, sempre refletindo, porque a origem do amor não é nossa, nós apenas temos que aprender o quê? A refletir. Estamos juntos? Então ele diz, a palavra divina de que estava penetrado encarnou nele. Ele a trouxe consigo ao nascer. E é assim que João pode com razão dizer, o Verbo foi feito carne e habitou entre nós. Jesus podia, pois, ter sido encarregado de transmitir a palavra de Deus, sem ser o próprio Deus. Como um embaixador transmite as palavras do seu soberano, sem ser o soberano. Segundo o dogma da divindade, é Deus quem fala. Na outra hipótese, ele fala pela boca do seu enviado, o que nada tira a autoridade de suas palavras. Quem, porém, autoriza esta suposição, de preferência a outra? A única autoridade competente para decidir a questão é a que resulta das próprias palavras de Jesus, quando diz, abre aspas,
Não tenho falado por mim mesmo. Aquele que me enviou foi quem me prescreveu, por seu mandamento, o que tenho de dizer. A doutrina que ensino não é minha, mas daquele que me enviou. A palavra que tendes ouvido não é palavra minha, mas de meu Pai que me enviou. Fecha aspas. Seria impossível alguém se exprimir com mais clareza e precisão. E é lindo isso, né? Abrir mão do personalismo, sabe? Porque não é a certeza. Porque, em verdade, tudo é Deus. Tudo é Deus. E há quem se incomode bastante com isso por conta da vaidade e do orgulho. Né? Quando você se incomoda de se submeter a Deus, mostra que dentro de ti o orgulho e a vaidade grita totalmente. Você tem uma grande dificuldade de ser um escravo de Deus, de ser subalterno a Deus. Né? Então, quer ser maior do que o próprio Deus. A qualidade de Messias ou enviado, que lhe é atribuída ao longo dos evangelhos, implica uma posição subordinada com relação àquele que ordena. O que obedece não pode ser igual ao que manda. João caracteriza esta posição secundária e, por conseguinte, estabelece a dualidade das pessoas quando diz: e vimos a sua glória, tal como o Filho único devia recebê-la do Pai. Visto que aquele que recebe não pode ser o que dá, e aquele que dá a glória não pode ser o igual daquele que a recebe. Se Jesus é Deus, possui a glória por si mesmo e não à espera de ninguém. Se Deus e Jesus são um único ser sob dois nomes diferentes, não poderia existir entre eles nem supremacia nem subordinação. Ora, não havendo paridade absoluta de posições, segue-se que são dois seres distintos. A qualificação de Messias divino não implica que haja mais igualdade entre o mandatário e o mandante do que a de enviado real entre um rei e seu representante. Jesus era um Messias divino pelo duplo motivo de que de Deus é que procedia sua missão e de que suas perfeições o punham em relação direta com o Pai. E assim nós conseguimos finalizar o Verbo se fez carne. Vamos entrar agora o Filho de Deus e o Filho do Homem? O título de Filho de Deus, longe de implicar igualdade, é ao contrário, indício de uma submissão. Ora, ninguém é submetido a si mesmo, mas a alguém. Para que Jesus fosse, em absoluto, igual a Deus, fora preciso que ele existisse como Deus de toda a eternidade, isto é, que fosse incriado. Porque quem criou Deus? Logo, Deus é incriado, por isso ser Deus. Ora, o dogma diz que Deus o gerou de toda a eternidade, mas quem diz gerou, diz criou. Fosse ou não de toda a eternidade, ele não deixa por isso de ser uma criatura e de estar, como tal, subordinada ao seu Criador. É a ideia que implicitamente se contém na palavra filho. Jesus nasceu no tempo? Em outras palavras, houve um tempo na eternidade passada em que ele não existia? Ou será ele coeterno com o Pai? Tais as sutilezas sobre as quais os teólogos disputaram durante séculos, em que a autoridade se apoia à doutrina da coeternidade, que passou ao estado de dogma, na opinião dos homens que a estabeleceram. Mas em que fundaram esses homens semelhante opinião? Não foi na de Jesus,
pois que este se declara subordinado. Não foi na dos profetas, que o anunciam como o enviado e o servo de Deus. Em que documentos desconhecidos, mais autênticos do que os evangelhos, eles encontraram tal doutrina? Aparentemente, na consciência e na superioridade de suas próprias luzes. Deixemos, pois, essas discussões vãs, que a nada conduzem e cuja própria solução, caso fosse possível, não tornaria melhores os homens. Digamos que Jesus é filho de Deus, como todas as criaturas, que ele o chama seu Pai, como nos ensinou a chamá-lo de nosso Pai. É o Filho bem-amado de Deus, porque, tendo alcançado a perfeição, que aproxima de Deus a criatura, possui toda a confiança e toda a afeição de Deus. Ele se diz filho único, não porque seja o único ser que haja chegado à perfeição, mas porque era o único predestinado a desempenhar aquela missão na terra. Olha a lucidez de Kardec. Se pode parecer que a qualificação de filho de Deus apoia a doutrina da divindade, o mesmo já não se dá com a de filho do homem, que também Jesus deu a si mesmo em sua missão e que constitui objeto de muitos comentários, porque hoje a gente já sabe que era uma expressão idiomática, né? É falar o encarnado, o vivo, né? O filho do homem é o encarnado. Para lhe compreendermos o verdadeiro sentido, temos que remontar a Bíblia, onde a encontramos dada pelo próprio Deus ao profeta Ezequiel. Aí vamos aqui, ele vai no profeta Ezequiel, capítulo 2, versículo de 1 a 3. Vamos ver qual o material que o professor estudou quando que Jesus diz, o Filho do Homem, lembra? Vamos ver. Aqui vamos para o Antigo Testamento, tá? A Torá. Tal a imagem da glória do Senhor que me foi apresentada. Ao ver aquelas coisas, caí de rosto em terra e ouvi uma voz que me falou assim: Filho do homem, levanta-te e falarei contigo. E, tendo-me falado dessa maneira, o Espírito entrou em mim e me firmou nos pés, e ouvi que me falava dizendo: Filho do homem, envio-te aos filhos de Israel, a um povo apóstata, ou seja, renegado, que se retirou de mim. Eles e seus pais violaram até hoje a aliança que eu havia estabelecido com eles, porque lembra que dentro da cultura Deus fez uma aliança com o povo israelita, tá? Isso está em Ezequiel. Aí agora ele pega também Ezequiel, capítulo 3, versículo 25. Filho do homem, eis que eles te prepararam grilhões, acorrentar-te-ão, e dali não sairás. Ainda em Ezequiel, capítulo 7, versículo 1 e 2. O Senhor me dirigiu então a palavra, dizendo: E tu, filho do homem, ouve o que diz o Senhor Deus à terra de Israel? O fim vem. Vem esse fim nos 4 cantos da terra. Ainda Ezequiel, capítulo 24, versículo 1 e 2. No 10º dia, o que o professor está fazendo? Todas as citações que diz o Filho do Homem, ele está pegando e está aqui publicando. Ele está catalogando realmente. No 10º dia do 10º mês do 9º ano, o Senhor me dirigiu a palavra, dizendo: Filho do homem, marca bem este dia em que o rei da Babilônia reuniu suas tropas diante de Jerusalém. Ainda Ezequiel, capítulo 24, versículo 15 a 18. Disse-me ainda o Senhor estas palavras: Filho do homem, vou ferir-vos com uma chaga e tirar-vos o que há de mais agradável aos vossos olhos. Mas não me fareis lamentações fúnebres, não chorareis, e lágrimas não vos correrão pelas faces.
Gemereis em segredo, e não vos cobrireis de luto, como se faz pelos mortos. A vossa coroa se conservará presa à vossa cabeça, e tereis nos pés as vossas sandálias. Não cobrireis o vosso rosto, e não comereis os alimentos que se dão aos que se acham de luto. Falei então pela manhã ao povo, e à tarde minha mulher morreu. No dia seguinte, fiz o que Deus me ordenara. Ainda Ezequiel, capítulo 34, versículo 1 e 2. Mais uma vez. O Senhor ainda me falou e disse: Filho do homem, profetiza com referência aos pastores de Israel. Profetiza e dize aos pastores: Eis o que diz o Senhor Deus. Ai dos pastores de Israel que se apacentam a si mesmos. Os pastores não apacentam seus rebanhos? E aí temos também ainda de Ezequiel, capítulo 43, 6 e 7. Então, eu ouvi que me falava dentro de casa, e o homem que estava próximo de mim disse: Filho do homem, está aqui o lugar do meu trono, o lugar onde porei meus pés, e onde ficarei para sempre no meio dos filhos de Israel. E a casa de Israel não profanará mais o meu santo nome no futuro, nem eles, nem seus reis, com as suas idolatrias, com os sepulcros de seus reis, nem com as nobres descendências. Aí você vê que como estudar todo esse material aqui sem uma base realmente da cultura do judaísmo. A gente não dá conta. Não tem como. A gente precisa pelo menos ter uma base para a gente entender o Antigo Testamento. Aqui a gente tem que pegar cada citação dessa e fazer uma busca realmente. Por isso que às vezes é bom sentar com o irmão judeu, que saiba realmente, e pegar algumas orientações, porque o livro é judaico. Quando você fala na Torá, eu estou falando de um livro dos nossos irmãos judeus. E aí tem aqui o livro de Judite, capítulo 8, versículo 15. Porque Deus não ameaça como o homem, e não entra em furor como o filho do homem. Olha que interessante. Porque Deus não ameaça como o homem, e não entra em furor como o filho do homem, o encarnado. Vamos ver aqui as observações do professor. É evidente que a qualificação de filho do homem quer aqui dizer que nasceu do homem, o encarnado. Olha só. Por oposição ao que está fora da humanidade, no caso espíritos. A última citação, tirada do livro de Judite, não deixa dúvida quanto ao significado da expressão, usada em sentido muito literal. Deus somente assim designa a Ezequiel, certamente para lhe lembrar que, apesar do dom de profecia que lhe fora concedido, ele não deixava de pertencer à humanidade, e a fim de que não se considerasse de natureza excepcional. Jesus dá a si mesmo essa qualificação com persistência notável, pois só em circunstâncias muito raras ele se diz filho de Deus, né? O filho do homem, ele fala várias vezes, mas é o encarnado, ou seja, eu também estou encarnado, né? Em sua boca, ela não pode ter outra significação, a não ser lembrar que também ele pertence à humanidade, identificando-se desse modo aos profetas que o precederam e aos quais se comparou, aludindo à sua morte, quando disse: Jerusalém, que matas os profetas. A insistência com que ele se designa por filho do homem parece um protesto antecipado contra a qualidade que, segundo previa, lhe seria dada mais tarde, a fim de ficar bem constatado
que essa qualidade não saíra de sua boca. Vão confundir, vão me chamar de Deus. Eu não sou Deus, eu sou o Filho do Homem, o encarnado, eu sou o Filho. É de notar-se que, durante essa interminável polêmica que apaixonou os homens por longa série de séculos e que ainda continua, que acendeu fogueiras e fez correr rio de sangue, o que se discutia era uma abstração à natureza de Jesus, da qual fizeram a pedra angular do edifício, embora deste nada falasse, e hajam esquecido aquilo que o Cristo disse ser toda a lei e os profetas, o amor a Deus e ao próximo, bem como a caridade, que ele estabeleceu como condição expressa da salvação. Apegaram-se à questão da afinidade de Jesus com Deus e silenciaram com relação às virtudes que ele recomendou e exemplificou. O próprio Deus ficou apagado ante a exaltação da personalidade do Cristo. No símbolo de Nicéia, disse apenas: cremos num só Deus, e etc. Mas como é esse Deus? Ali não se mencionam os seus atributos essenciais, a soberana bondade e a soberana justiça. É que estas palavras teriam sido a condenação dos dogmas que consagram a sua parcialidade para com certas criaturas, a sua inexorabilidade, o seu ciúme, a sua cólera, o seu espírito de vindita. Esse ato de Nicéia seria a não divindade de Jesus. Essa era a luta, tá? A não divindade de Jesus. Tem nota no seu? Por favor, leia. No símbolo de Nicéia, nota: foi chamado assim o primeiro concílio ecumênico da Igreja Cristã, presidida pelo imperador Constantino, que interveio nas discussões dogmáticas e contribuiu decisivamente para o seu êxito ao apoiar a sua profissão de fé. Condenava o arianismo, disputa ariana sobre a divindade do Cristo. E aí diz, a sua parcialidade para com certas criaturas, a sua inexorabilidade, o seu ciúme, a sua cólera, o seu espírito de vindita, com que justificaram as crueldades praticadas em seu nome. Porque nós sabemos que as maiores guerras foram religiosas. Se o símbolo de Nicéia, que se tornou o fundamento da fé católica, estava conforme ao Espírito do Cristo, por que o anátema, a condenação, com que ele termina? Não está aí uma prova de que ele é obra da paixão dos homens? A quem, aliás, se deve a sua adoção? A pressão do imperador Constantino, que dele fez uma questão mais política do que religiosa. Sem sua ordem, o concílio de Nicéia não se teria realizado. Sem a intimidação que ele exerceu, é mais que provável que o arianismo triunfasse. Tudo, pois, dependeu da autoridade soberana de um homem que não pertencia à igreja, que reconheceu, mais tarde, o erro político que cometera e que inutilmente procurou voltar atrás, conciliando os partidos. Dependeu apenas daquela autoridade não haver arianos hoje, em vez de católicos, e de o arianismo não ser a ortodoxia e o catolicismo a heresia. Após 18 séculos de lutas e disputas vãs, durante os quais foi posta inteiramente de lado a parte mais essencial do ensino do Cristo, que é o amor a Deus, o amor ao próximo, as criaturas se acham cansadas dessas discussões estéreis, que só trouxeram perturbações e geraram a incredulidade, e cujo objeto já não satisfaz a razão. Hoje,
A opinião geral manifesta uma tendência acentuada de voltar às ideias fundamentais da igreja primitiva e a parte moral dos ensinamentos do Cristo, porque é a única que pode tornar melhores os homens. Essa é clara, positiva e não pode ensejar nenhuma controvérsia. Se desde o princípio a igreja houvesse tomado esse caminho, seria agora onipotente em vez de estar em declínio. Teria congregado a imensa maioria dos homens, em lugar de ter sido esfacelada pelas facções. Quando marcharem sob essa bandeira, os homens se darão as mãos fraternalmente, em vez de se anatematizarem e amaldiçoarem por questões que a maioria não compreende. Semelhante tendência da opinião é sinal de que chegou o momento de se levar a questão ao seu verdadeiro terreno. Eu não parei para comentário, porque o comentário do professor é o suficiente, né? Ele refutando de uma forma espetacular sobre a divindade do Cristo, e ele foi lá no ponto que tudo isso que começou. E quem começou? Foi bom, gente? Ouvir aí o professor Allan Kardec, a lucidez desse nosso querido professor Denis Arrivai. Antes de orarmos em agradecimento, vamos ouvir algumas considerações da tia que destacamos neste estudo para a reflexão dos ensinamentos. Vamos aos destaques da tia? Lembrando que isso daqui eram anotações dele, tá? Talvez nem tudo fosse publicado, porque depois que ele desencarnou, pegaram todas as anotações e fizeram obras póstumas. Mas não se sabe se, primeiro, teria uma autorização dos espíritos para isso. Porque tudo que ele ia publicar, os espíritos o advertiam algumas vezes. Ainda não. Guarde, leia, reflita, estude e aguarde o momento exato, né? Então a gente tem que entender o que a gente está lendo. A gente está lendo obras póstumas, ou seja, anotações que o professor tinha que está vindo aqui foi publicado, ok? O verbo foi feito carne e habitou entre nós. Aqui, o professor Allan Kardec, obviamente que ele estava encarnado, né? Então, a gente sabe que quando está encarnado, a gente está limitado. Mas a linha de raciocínio dele já é muito grande para o material que ele tinha naquela época. Então, hoje nós temos a obra Caminho da Luz, que nos fala, que nos apresenta Jesus como co-criador. É Jesus o co-criador. Quando você fala quem criou o planeta Terra, quem é? É o Cristo. Ele é o co-criador, mas ele usou a matéria elementar primitiva. Quem criou a matéria elementar primitiva? Deus. Então, ele na condição de co-criador. Então, o verbo se fez carne. A frase de Jesus: todo dia devemos morrer um pouquinho. E esse morrer um pouquinho é morrer essa vaidade, esse orgulho, na verdade o personalismo. Abrir mão desse ser que nós criamos e deixarmos realmente Jesus atuar em nossa vida, termos a atitude de um Cristo, que aí sim estaremos tendo a atitude de um Deus, entende? Refletindo, sempre refletindo, porque a origem do amor não é nossa, nós apenas temos que aprender ao quê? A refletir. E é lindo isso, né? Abrir mão do personalismo, sabe? Porque não é a certeza. Porque, em verdade, tudo é Deus. Tudo é Deus. E há quem se incomode bastante com isso por conta da vaidade e do orgulho, né? Quando você se incomoda de se submeter a Deus, mostra que dentro de ti o orgulho e a vaidade grita totalmente. Você tem uma grande dificuldade de ser um escravo de Deus, de ser subalterno a Deus, né? Então, quer ser maior do que o próprio Deus. A gente já sabe que era uma expressão idiomática, né? É falar o encarnado, o vivo, né? O Filho do Homem é o encarnado. Estamos juntos? Assim, concluindo o nosso estudo de hoje e agradecendo o nosso Mestre Jesus por mais este momento de aprendizado, vamos orar? Então agradecemos assim a Deus, nosso Pai,
a Jesus, o nosso irmão, nosso mestre, e aos amigos espirituais aqui presentes. Graça te damos, Senhor, que assim seja.